Olá, e sejam muito bem-vindos ao canal Arquivos Sobrenaturais. Hoje vamos explorar um lugar onde as paredes ainda sussurram os segredos de milhares de almas perdidas. Um lugar onde a doença e a morte se tornaram uma marca permanente na história. Preparem-se para entrar nos corredores sombrios do Hospital de Waverly Hills, em Louisville, Kentucky. Imaginem só, um som distante, como o de um coração batendo fraco, e depois silêncio absoluto. Você está em um corredor longo e estreito, coberto pela poeira do tempo e pela ferrugem do esquecimento. De repente, um carrinho de hospital se move sozinho, suas rodas rangendo e batendo suavemente contra a parede, o som ecoando pelo vazio assustador. E então, uma voz, tão fraca que parece um sussurro no vento. Você também está doente? Esse é o tipo de atmosfera que define Waverly Hills, um lugar onde o próprio ar parece carregado de tristeza, onde a linha entre a vida e a morte se desfez há muito tempo. Construído no início do século XX, este sanatório monumental foi a linha de frente na batalha contra a tuberculose, uma doença que devastava os Estados Unidos, sem piedade. Milhares de pacientes desesperados passaram por suas portas, buscando uma cura que para a maioria nunca chegou. As estimativas são chocantes. Relatos contam que mais de 63 mil pessoas morreram dentro daquelas paredes. Pensem no cenário: o som incessante dos respiradores, o cheiro forte e químico de desinfetante misturado ao odor da doença, e um frio constante que parecia vir não do clima, mas da própria morte. Com o tempo, Waverly Hills se transformou em um cemitério de ecos, um memorial de dor e sofrimento. E quando a medicina avançou e o hospital foi finalmente abandonado, o silêncio nunca foi completo. Os relatos paranormais começaram quase imediatamente e nunca mais pararam. Moradores das proximidades contam histórias de arrepiar, gritos agoniantes que parecem vir das janelas quebradas durante a noite, passos apressados em corredores que deveriam estar vazios, e o mais perturbador de tudo, risadas de crianças ecoando de alas onde os pequenos pacientes lutavam por suas vidas. A grande pergunta que paira sobre este lugar é: por que essas vozes, essas energias, ainda estão presas lá? Ao longo dos anos, Waverly Hills se tornou um imã para caçadores de fantasmas, jornalistas investigativos e curiosos corajosos. Quase todos que se atreveram a entrar no prédio relataram o mesmo padrão de eventos inexplicáveis. As luzes das lanternas piscam e falham sem motivo. A temperatura cai drasticamente em questão de segundos, mesmo em noites quentes, e o som fantasma de um carrinho de metal sendo empurrado surge do nada, como se um enfermeiro invisível ainda estivesse transportando os mortos pelo corredor principal, conhecido como o Túnel da Morte. Um dos relatos mais detalhados e perturbadores veio de um investigador paranormal chamado Peter. Ele e sua equipe decidiram explorar o hospital, focando sua investigação no quarto andar, uma área temida e conhecida como o Corredor dos Mortos. Ao subir as escadas e entrar no corredor escuro, Peter sentiu um arrepio imediato. Foi então que ele ouviu uma mulher cantando baixinho uma canção de ninar antiga, o que torna isso ainda mais bizarro. A melodia era exatamente a mesma que as enfermeiras usavam para tentar acalmar os pacientes terminais, quase um século antes. A atmosfera ali é opressiva, o ar é pesado, quase difícil de respirar. O teto, com suas manchas e rachaduras, parece observar, quase como se estivesse vivo, respirando junto com você. Um cheiro forte de mofo se mistura com algo metálico, ferroso, um odor que lembra sangue seco. Determinados a capturar evidências concretas, Peter e sua equipe decidiram passar a noite no hospital. Eles montaram seu equipamento, câmeras de visão noturna, sensores de movimento e gravadores de áudio de alta sensibilidade. Por horas, o silêncio reinou, mas exatamente às 3 da manhã, o inferno começou. Primeiro, um som metálico arrastando-se lentamente pelo chão do andar de baixo, como se algo pesado estivesse sendo puxado. Em seguida, as portas dos quartos, que estavam abertas, começaram a se fechar uma por uma, com uma força inexplicável. Um dos sensores de movimento disparou, no final do corredor, seu alarme estridente cortando o silêncio. Mas não havia absolutamente ninguém lá.
A câmera de visão noturna mostrava apenas um corredor vazio e escuro. E então, o momento mais aterrorizante. No fim do túnel de escuridão, uma figura começou a se materializar, alta, muito magra, com uma postura curvada, como se carregasse um peso invisível. Seu rosto estava coberto por uma máscara antiga, do tipo usado por pacientes de tuberculose. Peter congelou no lugar, paralisado pelo medo. A câmera conseguiu captar apenas uma sombra densa e escura, mas ele jura, até hoje, que podia ouvir a respiração sibilante daquela coisa. Quase simultaneamente, 2 outros eventos ocorreram. O rádio da equipe, que estava sintonizado em uma frequência silenciosa, de repente emitiu uma risada clara de criança, seguida por um estalo agudo, como se o próprio som tivesse sido esmagado. E o gravador de áudio, posicionado no centro do corredor, captou uma voz feminina, clara e próxima, dizendo: "Nós nunca fomos embora." Aquilo foi o suficiente. Peter e sua equipe saíram correndo, tropeçando na escuridão, com os corações batendo descontroladamente no peito. Horas depois, já em segurança, eles começaram a analisar o material gravado. Foi quando descobriram algo ainda mais sinistro. A análise espectral da voz que dizia: "Nós nunca fomos embora", revelou que ela estava em uma frequência muito acima do alcance da voz humana conhecida. Era um som que fisicamente não deveria existir. Mas a história não termina aí. Dias após a investigação, Peter começou a se sentir mal. Ele desenvolveu febre alta, uma tosse seca e persistente, e uma dor aguda e intensa no peito. Os sintomas eram idênticos aos da tuberculose, que assolou Waverly Hills décadas atrás. Ele procurou vários médicos, fez inúmeros exames, mas ninguém conseguiu diagnosticar a causa de sua doença misteriosa. Isso levanta uma teoria assustadora. Alguns dizem que o hospital de Waverly Hills não apenas abriga os fantasmas de seus pacientes, mas que ele, de alguma forma, infecta aqueles que ousam desafiar seus segredos. O próprio prédio estaria doente. Mesmo nos dias de hoje, quando a neblina densa de Kentucky envolve a estrutura decrépita e o vento uiva através dos vidros quebrados, os moradores locais afirmam ouvir os mesmos sons fantasmagóricos, o eco distante dos respiradores, os choros abafados e as vozes que, mesmo após a morte, continuam implorando por ajuda. E se eu te dissesse que há registros de pacientes cujos nomes ainda aparecem misteriosamente nas listas médicas do hospital, décadas depois de terem sido declarados mortos? A história de Waverly Hills está longe de terminar. No nosso próximo episódio de Arquivos Sobrenaturais, viajaremos até uma floresta na Romênia, onde o tempo parece ter simplesmente parado. Mas até lá, lembrem-se, alguns lugares não estão apenas assombrados, eles estão vivos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer desvendar mais mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma investigação.